Evangelho de Jesus Cristo. Eu já avisei. Vocês trouxeram roupa para apresentar? Não, deixa para o final. Pode ser? Já mandei levantar, senão o povo vai ficar bravo comigo. Mas não me deixe esquecer, tá bom? No final eles vão apresentar mais uma vez, porque tem muita gente nova que chegou. Esses últimos dias entraram 45 pessoas na igreja. Ai, como Jesus é bom, gente. Ai, ai. Deixa eu ler que texto eu quero ler. Marcos, capítulo 6. Quarenta e cinco. Nós vamos ler de novo o texto. Marcos 6, 45. Deus vai fazer algo muito lindo nesse culto hoje. Marcos 6, 45. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Lê para nós, Priscila. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Segura, olhe para quem está do outro lado e diga assim: o vento. Não, diga: os ventos estão soprando. Olha para o outro e diga assim: o vento é contrário, mas você precisa continuar remando. Quando as coisas forem contrárias ao que você gostaria de estar vivendo, você precisa continuar remando. Vai. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, 52. porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, fala comigo e acalme a tempestade da minha vida. Amém. Se assente, por favor. Nós estamos diante do mesmo texto que lemos na semana passada. Semana passada nós fizemos uma introdução acerca de tempestades. Todo mundo vive tempestade. Não existe uma pessoa que não viva uma tempestade em sua vida. As tempestades fazem parte do percurso. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, nós estamos falando sobre Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus, na temática da areia da dúvida, a rocha da revelação. Apenas lembrando e contextualizando a semana passada,
Jesus acabara de transformar ou multiplicar 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comerem. A Bíblia diz que após terminar esta multiplicação, sobraram 12 cestos cheios. Pastor, o que é isso? Isso é a matemática do céu. E entramos para o texto que nós estamos inseridos. Como é continuação da mensagem, a temática continua a mesma. Para você que deseja anotar, o tema da mensagem é: quando o medo fala alto, a fé precisa gritar. Quando o medo falar alto, a fé precisa gritar. Tempestade é sinônimo de adversidade, lembra disso? Vamos contextualizar para vocês lembrarem, só para conectar vocês ao texto, montando essa base introdutória. Após Jesus terminar o culto, Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, dizendo: entre para o barco, vai para o outro lado, para a região de Betsaida. Alguém lembra o que significa Betsaida? Alguém lembra? Casa dos peixes, ou casa dos pescadores. Bet, casa. Saida, peixes. Casa do peixe, ou casa dos pescadores. A Bíblia diz que eles entraram no barco e Jesus disse: vão para o outro lado. Havia um destino certo, o lugar onde eles chegariam. Porém a Bíblia diz que no meio do caminho sobreveio uma grande tempestade. O lugar que eles estão é o Mar da Galileia, o maior reservatório de água doce do Oriente Médio antigo. 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura, totalmente encurralado pelas montanhas da Galileia, pelo oeste e pelo sudoeste, pelas montanhas de Golã. Por estar no meio de montanhas, o vento que desce pelas montanhas faz com que o Mar da Galileia seja uma concentração de ventos contrários, fazendo com que uma tempestade se crie sem que seja percebido por quem está embarcando para quem está indo em uma embarcação. Eu disse semana passada que o tempo fecha, ou melhor, que o tempo vira sem escurecer. Não existe nuvens escuras. Às vezes tem tempestades com sol. Todo mundo está vendo o sol, mas quem está no meio está vendo a tempestade. Porque é possível que nós estejamos geograficamente no mesmo ambiente, vivendo situações diferentes. Nós estamos na mesma geografia, no mesmo espaço, porém vivendo coisas diferentes. Talvez você está do lado de uma pessoa que esteja muito feliz, e talvez você esteja do lado de alguém que esteja muito aflito, no mesmo ambiente, sol e chuva. Quando eu era pequeno, alguém dizia: casamento de viúva. Alguém teve uma nostalgia agora, né? Tudo bem, vamos continuar. A Bíblia diz que os ventos contrários, o que é vento contrário, pastor? São quando se forma redemoinhos. Redemoinhos não é nada mais, nada menos do que vento contrários. Eles se encontram, não tendo por onde passar, eles começam a girar, mexer com as águas. Não sei se eu falo. Não é o barco que está mexendo, é o ambiente que o barco está. Não existe tempestade no barco. Alguém ali parece. A tempestade não é no barco, é no mar. Mas quem sente é quem está dentro. Porque está balançando a situação e você está inserido nela. O vento não veio contra o barco, o vento veio contra o mar, mas o barco estava no meio do mar. Falando sobre tempestades, relembrando vocês, se conectando,
Tempestade é sinônimo de adversidade. Olha para quem está pertinho de você e diga assim: tempestade na Bíblia é problema, luta, prova, enfermidade, situação difícil. Isso é tempestade. Alguém já viveu uma tempestade? Alguém está vivendo no meio de uma tempestade? Só pontuando, eu ainda estou lembrando vocês. Eu falei que existe 3 tipos de tempestade. Quantos tipos? A primeira tempestade é uma tempestade natural. Você que não anotou nada, mas aproveita para anotar hoje que eu estou de bom humor. Tempestade natural. Pastor, o que é tempestade natural? É a tempestade que vem para quem está vivo. Lutas do dia a dia. Criança fica doente, briga familiar, desemprego, crise financeira. Todo mundo vive isso e não é o diabo. Às vezes é falta de administração. Às vezes é uma colheita de uma plantação. Porque quem planta vento, colhe tempestade. Oséias 8, verso 7. Aí tem gente plantando vento, colhendo tempestade e culpando o diabo. E não é diabo. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Existem tempestades espirituais, que é a tempestade que Jesus repreendeu lá em Gadara, ou no Mar da Galileia, indo para Gadara. Eu falei sobre isso. Aimoléu significa tempestade de demônios. Marcos capítulo 4, verso 39. Jesus estava dormindo, uma tempestade se levantou, acordaram Jesus. Jesus se colocou de pé, repreendeu o vento. Provoca alguém, diga assim: ele repreende o vento. Isso. Ele acalmou o mar e repreendeu o vento. Aquieta-te, fique quieto. E o vento? Calma. Jesus estava no barco? Sim ou não? Jesus estava no barco nessa tempestade, sim ou não? E ele estava como? Dormindo. Dormir significa o que na Bíblia? Descansar. Por que Jesus estava dormindo, Bruno? Jesus estava dormindo porque estava cansado. Segundo motivo, Jesus estava dormindo porque tinha alguém conduzindo esse barco. Quando Simão conduz o barco, Jesus dorme. Quando Jesus conduz o barco, Simão dorme. Alguém pegou ali, eu vou falar de novo, eu vou tentar, você tem que pegar isso aqui. Quem vai para a proa, vai para descansar. E quem coloca Jesus na proa, tem que se responsabilizar com a chegada. Mas quem coloca Jesus no leme, pode ir para a proa, porque ele faz chegar do outro lado. Segunda observação: Jesus estava no barco e mesmo assim a tempestade chegou até a embarcação. Porque Jesus no barco não invalida tempestades. Alguém vai ver você na tempestade e vai dizer: você não é crente? Sou. E está passando por isso? Como se ser crente é estar imune de sofrimento. Pelo contrário, Atos dos Apóstolos capítulo 1, Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: eu vou vos encher do Espírito Santo, e vós sereis as minhas testemunhas. A palavra testemunha que aparece ali no grego koiné é martírios. Jesus está dizendo: vocês
foram chamados para sofrer em amor do meu nome. Então servir a Deus não é estar imune de tempestade, é ter garantia de chegada, ainda que a tempestade se levante. Jesus repreendeu. Terceira tempestade, começamos a falar. E agora dobre a sua atenção, porque nós acabamos de entrar no texto. É uma tempestade divina. Diga comigo, tempestade divina. Pastor, por que tempestade divina? A tempestade divina é aquela tempestade que Jesus nos conduz a ela para nos ensinar alguma coisa. Então tem tempestade, Kelly, que é o diabo. Tem tempestade que eu plantei vento. E tem tempestade que é Deus, que nos conduz, que nos manda para dentro dela. Ninguém fala nada agora. Pastor, eu não conheço esse Deus que manda para a tempestade. Vou te apresentar ele hoje. Boa notícia já para você tirar essa cara e esse clima. Ele não te manda para a tempestade para te matar. Ele manda você para a tempestade para te ensinar alguma coisa que você precisa aprender. Olha o capítulo, coloca na Almeida Corrigida Fiel. O verso 45 diz que Jesus mandou os seus discípulos entrar no barco. Quem mandou? Vai, entra. Obrigou, olha o texto. Entra e vai. Jesus sabia que teria tempestade, sim ou não? E quem foi que mandou? Como é que Jesus sabe que aqui tem uma tempestade e ele me manda ir em direção a ela e não no caminho oposto? Há um jargão, não gosto muito de jargão, mas esse eu acho que vale a pena dizer. Mar calmo não forma bons marinheiros. Os bons marinheiros são treinados em grandes tempestades. Tem alguém comigo? Quem foi que mandou? Começou tranquilo e de repente uma tempestade. Porque a viagem não é inteira de tempestade. A viagem tem tranquilidade. Mas do nada virou. Sabe aquela virada do nada? Sabe aquela virada que você não sabe nem explicar como aconteceu? Foi isso. Quando a tempestade chega, a primeira coisa que ela tirou dos discípulos foi a tranquilidade. Porque a tempestade tem esse poder de tirar a nossa tranquilidade. É tão bom dormir tranquilo. Você dorme até melhor. Você não dorme, você desmaia. Não é? É maravilhoso dormir, tudo fica bom. A comida fica mais temperada. Você se arruma mais. Passa mais perfume. Coloca melhor roupa, está tudo tranquilo. Tem tempestade. A Bíblia diz que a tempestade começou a balançar o barco quase vira. E na quarta vigília da noite, diga quarta vigília. Só lembrando para quem não anotou, o horário ou a vigília dos judeus, diferente da nossa, para eles o dia termina às 18 horas. E não às meia-noite como para nós. Tanto que quem é sabadista, adventista, judeu, eles começam o sábado na sexta às 18. Até sábado às 18. Porque o horário deles é diferente do nosso. Então, a partir das 18 horas se inicia a primeira madrugada. Ou melhor, a partir das 21 horas se inicia
Às 18 horas se inicia a primeira vigília, que vai até às 21. Das 21 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3, a terceira vigília. Das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. Jesus vai chegar a que hora? Na quarta? Não, me ajuda. Perto da quarta, o dia está amanhecendo. Quando essa tempestade vem contra eles, a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. Isso é muito lindo, gente. O que está tirando a tranquilidade? O que está tirando a tranquilidade dos discípulos? A tempestade. Aí Jesus vem pisando em cima daquilo que estava tirando a tranquilidade dos discípulos. É como se Jesus dissesse: essa tempestade para vocês é grande, mas eu caminho por cima dela. Levante as suas mãos aos céus, por favor. Eu não sei qual é a tempestade da sua vida, mas eu tenho uma palavra nos meus lábios, e assim diz o Senhor: não se preocupe, não tenha medo. Isso para você é grande, mas eu sou maior do que a tempestade que está tirando a sua tranquilidade. Ele vem andando por cima, porque os discípulos estão perturbados. Os discípulos estão com medo. 49 e 50. Quando viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Gente, aqui não é 12 mulheres. São 12 homens gritando. Você está lendo a Bíblia comigo? 12 mulheres gritando é comum. Agora 12 homens gritando, pastor Valdir, com medo de fantasma. Parece brincadeira, a Bíblia tem uns negócios esquisitos. Se o pastor Valdir estivesse lá e fosse um fantasma, minha irmã, ele mandou foto para mim de quando matava cobra. Pastor, já provou carne de sucuri? Eu falei: não, eu sou normal, índio não. Matei, pastor, uma de 6 metros. Falei: está repreendido, tu e ela. Não é possível que um camarada mata uma sucuri. Esse camarada com uns paladar esquisitos. Jacaré, sucuri, tatu. Fiquei com medo de ficar perto deles. Mas eles estão com medo, pensando que é um cuidado para a tempestade impedir você de reconhecer aquele que você decidiu seguir. A tempestade tem o poder, pastor, de tirar a nossa percepção, ao ponto de não reconhecer aquele que eu me entreguei e chamei de Salvador. Às vezes na tempestade nós esquecemos quem é Jesus. Nós esquecemos a força do poder dele. Porque a tempestade, ela faz isso conosco. Ela mexe com a nossa fé. A tempestade, ela grita tão alto que tem hora que você para e você não sabe nem orar mais. Já viveu tempestade assim? Que você ajoelhou e não sabia orar, não sabia o que falar. Tempestade. É comum nas adversidades da vida nós perdemos a percepção de quem é Ele. Ele está vindo e eu pergunto: quem é? Peraí, você não sabe quem eu sou? Você me chamou de Senhor.
de mestre. Tu disse que eu tenho todo o poder, e agora você não sabe quem sou eu? A luta é tão grande assim para fazer você esquecer facilmente de quem eu sou. Porque semana passada você estava com a mão levantada, cantando e dizendo que eu sou poderoso, e agora a tempestade te fez. Pega aquele mão, hein? Levanta a mão direita assim, ó. Dedo de profeta, me ajuda, dedo de profeta. Aponta esse dedo para a pessoa que vai pagar a sua janta agora. Coloca isso, aponta esse dedo para ela e diga assim: a tempestade não pode causar em você uma amnésia espiritual. Você precisa saber quem é Ele, também nas tempestades da vida. A tempestade tem esse poder de fazer. Eu acho, pastor, que quando vivemos uma tempestade, existe uma amnésia espiritual que acontece conosco. Pergunta por quê? Você já venceu coisas bem maiores do que essa que você está vivendo, e Deus te deu vitória. Ei, a tempestade pode ser diferente, mas o teu Deus continua sendo o mesmo. Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús, fugindo de Jerusalém? Terceiro dia, Jesus morreu na sexta. Domingo eles estão andando, fugindo. Aí Jesus aparece para eles no meio do caminho e começa a andar do lado. Eles estão tão distraídos que Jesus perguntou para eles: para onde vocês estão indo? Eles responderam: para Emaús. Aí Jesus disse: mas por quê? Nós estamos fugindo de quem? Tu não está sabendo não? Eu vou te contar o que aconteceu na sexta-feira. Eles vão contar para Jesus. Tu é desinformado, não é? Tu não leu o jornal, tu não mexeu no celular hoje. Está todas as mídias sociais falando a mesma coisa. Prenderam Jesus, aquele que nós achávamos que era o Salvador. Nos enganamos de novo. Pegaram ele, chicotearam ele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, deram uma cruz para ele, colocou ele no meio de 2 ladrões, e ele morreu. Mataram ele. Tu deveria saber disso, é notícia em todos os lugares. Enquanto eles falavam, Jesus ia andando do lado, e eles não reconheceram. Até que chegando em Emaús, Jesus fez com que ia passar, e eles disseram: ei, peregrino, já que tu veio conosco até aqui, já está tarde, fica conosco, coma a última refeição conosco. Jesus entrou, e eles não sabiam que era Jesus. Sentou na mesa, a ordem foi: já que você está aqui, parte o pão, dá graça ao pão. Eles fecharam os olhos. Jesus pegou o pão, deu graça e partiu. Quando partiu, ele disse: epa, essa oração eu conheço. Se tivesse 3 pessoas aqui, pastor Mike, essa oração de gratidão só uma pessoa faz. Eles não reconheceram Jesus no caminho, mas reconheceram Jesus quando o pão foi partido.
alguém comigo aqui? Deixa eu profetizar uma coisa para você. Deixa eu profetizar algo de olhos abertos, para ver quem recebe palavra profética. A tempestade pode ser grande, e o barulho que ela faz pode ser alto, mas a tua fé vai fazer um barulho extraordinário essa semana ainda. Levante a mão direita ao céu. Se eu fosse você, levantava a esquerda também, porque isso aqui é para quem pega a palavra profética. Assim diz o Senhor dessa igreja e da sua vida. Eu sei que o medo ficou no teu coração, dizendo: você vai perder tudo, vai ter que vender tudo, vai ter que sair de casa, vai perder o casamento, vai perder a família, a saúde acabou, essa doença vai te matar. Mas assim diz o Senhor: o medo pode ter gritado, mas a tua fé vai gritar mais alto ainda, diz o Senhor. Mão direita aos céus. Coloca a mão no ombro de alguém, pega o ombro dele, porque você não sentou do lado dele à toa. Sacode ele, mas sacode com vontade, e diga para ele: essa tempestade não vai te destruir, essa luta não vai acabar com o que você construiu. Hoje a tua fé vai te fazer saltar por cima dessa luta que você está vivendo. Eu sinto o peso da palavra. Mas logo Jesus falou com eles e disse: 50. Tem de bom ânimo, ou sou eu. Não temais. Tende bom ânimo. Tradução mais simplificada: não tenha medo. Sou eu. Não temais. Pastor, não estou entendendo. Jesus está acalmando a tempestade, não do mar, mas do coração, com uma palavra. Qual? Não tenha medo. Eu sou contigo. Não tenha medo. Jesus está dizendo: Zé, coragem. Pastor Mike, se ninguém pregar, pega isso aqui comigo. Jesus está dizendo: coragem. Pastor, o que é coragem? Coragem é a capacidade de ir com medo. Coragem não é ausência de medo. Alguém ali, eu vou de novo. Coragem não é ausência de medo. Eu vou pela terceira vez. Coragem não é ausência de medo. Coragem é sentir medo, mas mesmo com medo dizer: o medo não vai me parar. O medo não vai me paralisar. Você está com medo? Tô. Está tremendo? Tô.
Tá inseguro? Tô. Mas o medo não vai me deixar parado aqui. Eu vou me levantar com medo, vou enfrentar com medo, mas eu vou vencer com medo. Por quê? Porque quem está comigo vai me garantir essa. Mão direita ao céu, por favor, eu preciso da sua ajuda. Dedo de profeta lá em cima. Joga no nariz de alguém, mas joga com vontade. E diga assim: pode ter medo, mas vai com medo. Receba coragem, receba coragem. As ondas não vão te paralisar, porque a coragem vai fazer você andar. Fé nem sempre é ausência de dúvidas, mas a disposição de obedecer, ainda que esteja duvidando. Jesus diz, olha a apresentação dele: sou eu. Sou. Por que Jesus não falou o nome dele? Jesus fazia: eu sou Jesus. Não, ele sou eu. Eu sou aquele que já acalmou outras tempestades da sua vida. Eu vou de novo. Eu senti o peso da palavra aqui. Sou eu, o mesmo. A tempestade mudou, mas eu sou o mesmo. Eu sou imutável. Passaram 6.000 anos e ele continua o mesmo. O mesmo que fez um boneco de pó, soprou as narinas, o mesmo que disse: haja luz, e houve. Eu sou o mesmo. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu. Oh meu Deus. Como eu queria, Éder, que alguém pegasse isso aqui. Israel, se ninguém pegar, pega comigo. Se ninguém gritar, grita você. Porque isso aqui é palavra profética. Isso aqui não é mais ensinamento. O que eu vou falar agora é profecia. Põe na tela, Luiz. Isaías 43, verso 13. Eu vou profetizar, e se você pegar, você grita: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Coragem, sou. Eu queria que você pegasse na mão de alguém. Você pode fazer isso. Pegue na mão de alguém. Você vai orar por ela por 30 segundos. Você vai fazer uma oração que vai acalmar o coração dela. A tempestade mudou, mas ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Que mesmo, pastor? Aquele que te viu quando você estava com o nariz cheio de cocaína, ele é o mesmo. Aquele que te salvou quando você, para a sociedade, não tinha mudança, ele foi lá e te salvou. É ele, é o mesmo. Ele te deu casamento, ele te deu família, ele te deu uma casa, ele te deu filhos. Há anos atrás, você não sonhava com isso, mas ele fez. E ele está dizendo: eu sou mesmo. A sua tempestade mudou, mas eu sou mesmo. A sua guerra mudou, mas eu sou mesmo. O que você está enfrentando para você é novidade, mas eu sou o mesmo. Não tenha medo, sou eu, sou eu.
Pega isso aqui comigo. Quando ele está dizendo sou eu, continua no fundo. Quando ele diz Wesley sou eu, ele está dizendo eu sou eu, eu sou eu, eu sou maior do que o vento, eu sou maior do que a tempestade, eu sou maior do que a medicina, eu sou maior do que o governo, eu sou maior do que a fome, eu sou maior que o diagnóstico, eu sou maior que o teu problema, eu sou maior do que as tuas lutas, eu sou maior do que o seu impossível, eu sou maior do que quem não acredita, eu sou maior do que o sol, eu sou maior do que a terra, eu sou maior do que os rios, eu sou maior, eu sou maior do que Adão, eu sou maior do que Eva, eu sou maior do que Caim, eu sou maior do que Abel, eu criei o mar, eu sou Deus que crio a tempestade, eu sou maior. Levante as tuas mãos aos céus. Eu vou te dar 30 segundos só para você dar glória. Se você crê que Ele é o maior, vai! Não sei se eu leio a Bíblia, cara. Não sei se eu leio essa. Pega a Bíblia, Priscila, pega a Bíblia, Priscila. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Isaías. Pastora Giovana, 40. Provoca alguém e diga assim: a tempestade é grande, mas eu vou lembrar você quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. Isaías 40, verso 12. Priscila, você lê, eu vou soltar o microfone, eu só vou pular e dar glória. Lê o 40, 12, lê o 12, do capítulo 40, lê até o 31, deixa eu ver, vai passando. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento?
acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Sabe a tempestade que está tirando sua tranquilidade? Essa tempestade está dentro de uma lagoa, de uma reserva de água doce, que nem faz parte do oceano. E o oceano, ele pega na concha de suas mãos. Se ele pega o oceano, que vontade de falar um negócio aqui, eu não sei se eu falo, cara. O texto que nós lemos acabou de dizer que a terra é escabelo de descanso para os seus pés. Eu explico ou não? Me dá a cadeira, Zé, me dá a cadeira, Zé. Rápido. Ele está sentado no trono. E ali está a terra. Ele senta no trono e coloca os pés na terra. Pastor, não está entendendo, eu estou falando do seu Deus. Pastor, essa terra virou terra de ninguém. Engano seu. A terra tem dono. Glória ali, eu vou falar de novo por causa desse glória da Cida. A terra tem dono. Diga assim, pastor, quem é o dono da terra? Põe Salmo 24 na tela. Lê para nós, Priscila. Só lê, deixa eu ver se alguém está comigo. Vê se os tecladistas acordam, se o baterista acorda. Lê, Priscila, lê. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Lê de novo que ninguém ouviu. Lê de novo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Não, Priscila, dá a terceira chance para alguém. Lê de novo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. O mundo e Põe na Almeida Corrigida Fiel, o Luiz. E lê de novo, Priscila, por favor. do Senhor é a terra e a sua plenitude. Só mais uma vez, Priscila, vai. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo E aqueles que nele habitam. O Senhor está dizendo: a terra tem dono e eu sou o dono dela. Os discípulos estão com medo, pensando que é fantasma. Ele disse: sou eu. Coragem, não temas. O dia já está amanhecendo, mas antes de amanhecer, eu chego. Porque não existe tempestade da madrugada que impeça Jesus de chegar. Priscila, você lembra desse?
esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Ele é o Deus impossível. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus. Levante as duas mãos. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia Com toda a força. Grita. Sou um milagre, estou aqui. Sou sou um milagre, estou aqui. com toda a força. Diga, diga. Sou um milagre, estou aqui. Mateus 14, 28. Deixa eu terminar isso aqui. Mateus 14, 28. Está comigo, pastor Valdir? Está comigo, pastor Valdir? 28. Então, respondeu-lhe Pedro: se tu é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. O medo estava falando alto. A fé precisou gritar. Se te mostrares frouxo no dia da tua aflição, as tuas forças serão pequenas. Se na tempestade você baixar a guarda, as ondas vão te engolir. Se o diabo entender que tempestade tira culto, se prepara para viver tempestade toda semana. Provoca dois e diga: você precisa reagir. Simão está dizendo: é o Senhor mesmo? Se for, dá uma ordem, manda. Tu não mandou eu entrar no barco e vir? Então manda de novo. Manda outra vez.
aleluia lá no fundo. Isso é seguro? Simão está dizendo: eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso sair da mediocridade. Eu preciso viver experiências sobrenaturais com Deus. Simão está dizendo: já que é para mergulhar de cabeça nesse negócio, eu não quero ser mais um. Me convide que eu vou. Alguém vai dizer: Simão, o barco é mais seguro. É mesmo, mas não é o lugar do milagre. Tem hora que você vai ter que decidir. Tem hora que você vai ter que decidir: segurança ou milagre? Pé no chão ou no barco, ou pé em cima das águas. Só vive o sobrenatural quem está disposto a arriscar. Pergunta assim: pastor, tá fraco. Diga: pastor, o que é fé? Fé é você colocar o pé sem ter chão. Enquanto você se movimenta para colocar o pé, ele coloca o chão simultaneamente. Pergunta para quem está perto de você: tem fé? Queria alguém leve aqui, tem alguma criança, adolescente? Você vem? Tem vergonha não? Tem não? Então vem. Deixa eu te falar o que é fé. Vem cá. Tem fé mesmo? A cara de dúvida, não tá? Calma. Se joga. De novo. A fé balançou. Mas tem hora que Jesus faz assim, ó. Se joga. Hã? Mas eu não estou vendo nada. É. Tem coragem de se lançar no nada? Porque acreditar nele quando eu estou vendo ele. A fé é o fim fundamental das coisas que eu amo. Olha para quem está do outro lado e diga assim: quando o medo falar alto, a sua fé precisa gritar. Pergunta para mim: pastor, onde o milagre vai acontecer? O milagre vai acontecer onde a fé desafia o conforto. Eu queria que alguém tivesse pegado isso. Pastor, onde o milagre vai acontecer? O milagre vai acontecer fora do barco. Sabe por que nem todo mundo vive milagre? Sabe por que nem todo mundo vive milagre? Sabe por que nem todo
Quantos discípulos? Quantos teve coragem de sair? Quantos andaram sobre as águas? É coisa que não é para todo mundo. É só para quem confia. Pastor, onde a coragem nasce? Quem quer saber disso? Eu quero. A coragem nasce quando reconhecemos a voz de Jesus no meio da tempestade. Olha o que diz o verso 29 do capítulo 14 de Mateus. Jesus disse: venha. Mas venha mesmo. Se apruma, vamos? Vamos? Você quer vir? Tem coragem? Provoca vir, mas olha dentro dos olhos verdes dela. Estou ficando verde agora, isso é fé. Olha dentro dos olhos dela e diga assim: tem coragem de ir? Porque a ordem é essa. Vem. Você quer vir, Pedro? Quer vir? Então vem. Vem. E Pedro desceu do barco. Eu queria que você parece que vai. Tem pessoas que só têm capacidade de enxergar você vivendo o sobrenatural, mas não tem coragem de viver. Entre o vento e a voz, Simão decide quem vai ouvir. Quando Jesus disse: vem, ele está dizendo: vem andar onde ninguém caminha. Quando Jesus disse vem, ele está dizendo: vem à escola da fé, aprenda a caminhar sobre a tempestade. Quando ele disse vem, ele está dizendo: vem, o caminho sobre as águas começa com um passo de fé, a primeira vitória ao sair do barco. Quando ele disse vem, ele está dizendo: vem viver o sobrenatural comigo. Quando ele está dizendo vem, ele está dizendo: vem andar onde só a fé te sustenta. Quando ele disse vem, ele está dizendo: pois quando a fé é maior que a lógica, até as águas se tornam caminhos para você caminhar. Quando ele disse vem, ele está dizendo: vem, a minha ordem sustenta o impossível. Quando ele disse vem, ele está dizendo: se eu te chamei, as águas não vão te afundar. Ele está dizendo: vem, Pedro, seus pés vão flutuar se o seu coração estiver firmado em mim. E Simão foi. Andou. Mas olha o 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E aí? Está escrito, quem está escrito começou o quê? Começou a ir para o fundo. A fé me faz andar sobre as águas, e o medo me faz.
Eu preciso essa noite trocar medo por fé. Pastor, por que Pedro afundou? Eu te conto. Pedro afundou não pela força do vento. Pedro afundou por conta da fraqueza da fé. Vontade de falar um negócio aqui, não sei se eu falo. Se você olhar para Jesus, você anda. Se você olhar para o vento, você afunda. O foco define se você vive milagre ou medo. É onde você mantém os teus olhos que vai definir onde você vai chegar. Se você olhar para o vento, afunda. Se você olhar para ele, você caminha. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o mar ficou maior. Vou falar isso aqui de novo bem devagar, pastor Maicon. Anota isso. Quando Simão tirou os olhos de Jesus, o mar ficou maior. Porque aquilo que se torna o meu foco se torna destaque. Quando eu olho para ele, quando eu estou com os olhos fixos nele, eu não consigo enxergar mais nada. A tela é bem maior do que eu. Mas vocês passaram uma hora olhando para mim. Olha para essa toalhinha aqui. Foca nela. Você vai perceber que o teu cérebro automaticamente vai me embaçar e vai dar evidência para o lenço que está na minha mão, mas se tornou maior do que eu, porque virou destaque e foco. Quando você olha para o problema, você vive problema. Quando você olha para a luta, você vive luta. Quando você olha para a dívida, você vive a dívida. Quando você olha para Ele, que vontade de falar. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o mar ficou maior. Porque o que cresce é aquilo que você foca. Sutil. Provoca alguém. Pergunta para ele. Sutil. Qual tem sido o seu foco? Todo mundo vive luta? Todo mundo vive tempestade? Porque uns adoram e outros murmuram. Porque uns avançam e outros desistem. Porque estão no mesmo ambiente, mas com foco diferente. Dedo de profeta, aponta para alguém e diga: Jesus precisa voltar a ser teu foco. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui. Quem ama a Bíblia, diga: eu amo. O Éder, olha que engraçado. Ele começou a afundar e gritou. Qual é o grito? Isso aqui é muito engraçado. Ele não era pescador? Que pescador é esse que não sabe nadar, cara? Ele vai falar nada agora. Camarada vive no rio, começou a afundar, não sabe nadar. Esqueceu como nadava. Pastor, por que ele esqueceu como nadava? É simples. Porque quando Jesus chamou ele, o passado dele não existe mais. Você perdeu a chance de dar glória, eu não vou falar de novo. Tem um tempo? Olha o 31.
salva-me. Jesus estendeu a mão e segurou. Quando você estiver afundando, as mãos dele vai te segurar. Eu falo não. Levante a mão direita então, que eu vou profetizar. Quando a sua fé falhar, as mãos que nunca falham vão te sustentar. Se tivesse alguém para pegar isso aqui, Ricardo, faz uma baixaria com esse baixo, Ricardo. Faz uma baixaria com esse baixo, Ricardo. Priscila, lê para nós, Priscila, porque eu não vou ler. Eu preciso da minha voz, eu estou ficando rouco. Eu não posso continuar. Isaías 59, verso 1. Lê. Diz qual é a mão que sustentou Simão. Lê para nós, Priscila, por favor. Isaías 59, verso 1. Lê. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Isaías 66, verso 2. Vou dar a segunda chance para quem quer dar glória. Vai. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas eis para quem olharei. Última chance, Isaías 41, versículo 13. Lê, Priscila. Se alguém pegar, dá glória. Lê. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Segura. Lê de novo, Priscila. Segura isso aqui. Lê de novo, Priscila. Alguém precisa pular dessa cadeira, Priscila. Lê de novo, Priscila. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Lê de novo, Priscila. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo. Eu te ajudarei. Eu vou falar até você da glória. Eu te tomo pela mão direita e te digo: não tenha medo. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Eu te ajudarei. Jesus. 3 minutos eu preciso ler um texto. Põe o verso 31 para mim, 32, Mateus 14. Se ninguém pegar, canta sua mão, me ajuda, glória. Me ajuda. Olha o que está no 31. Jesus pegou pela mão, colocou de pé, ajudou ele. E subiu. Coloca no meio da corrigida fiel. E entrou. Ele acalmou a tempestade? Ele repreendeu o vento? Ele entrou. Porque tempestades espiritual ele repreende. Aleluia. Aqui ele não repreendeu, aqui ele entrou. Porque tem tempestade que só cessa quando ele entra. Tem tempestade com Jesus no barco. E quando ele está no barco, ele diz: ei, olha só dessa. Tá me vendo aqui não? Te criei, rapaz. Acalma-te. Obrigado. Vou dormir. Aqui não, aqui ele entrou. Sabe essa tempestade que você está vivendo? Tem um remédio para ela. Qual, pastor? Deixa Jesus entrar. Não sei se eu falo. Vontade de falar, pastor, mas vai dar confusão. Tem gente
tempestade? Não serve a Deus, não aceitou Jesus, não quer compromisso. Aí a tempestade vem, pastor Valdir, ora por mim, pastor. Estou numa guerra. Jesus está dizendo, vai orar para quê? Essa tempestade é minha, eu que mandei. Tu vai orar para mim e repreender o que eu mandei? Porque tem pessoas que querem a bênção, mas não quer o abençoador. Quer o milagre, mas não quer quem faz. Você não vai falar isso aqui não. Tem gente que tem fé. Pastor, ora porque eu creio que Deus vai fazer. Que fé linda. Você crê, você tem fé para quem milagre, mas não tem fé para largar tudo e tornar Ele teu Senhor. Uma fé parcial. A fé parcial. Ó, eu não vou para a igreja não, viu Zé? Mas tu vai, não vai? Então ora por mim lá. Precisamos de um milagre. Então você tem fé que Deus faz milagre, mas não tem fé para largar tudo e servir a Ele. Subiu tudo agora. O nome disso é o quê? Fé parcial. É fé para crer no que me convém. Eu vou falar, eu não sou baú para guardar segredo. Recebi uma ligação. Pastor, desesperado, pastor. Uma criança está internada no UTI, pastor. Quem é? Eu sou uma pessoa. Eu fui aí na igreja do Senhor em 2021, 22. Falei, pastor, a gente precisa de milagre aqui, pastor. O médico falou, pastor. Vou orar, passa o nome para mim, dá uma oração. Pastor, falei, mas você está congregando, meu filho? Está na onde? Não, pastor, estou desviado. Mas eu creio, pastor. Eu creio que Jesus vai fazer. Que fé linda. Você tem fé para crer, mas não tem fé para servi-lo. Climão. Eu profetizo ou não? A tempestade só vai acabar quando Jesus entrar no barco. Quando a tempestade aquieta, a tranquilidade volta. Levanta uma não, duas, porque uma é pouco. Assim diz o Senhor: eu estou aquietando essa tempestade que você está vivendo. E ainda essa semana a tranquilidade vai voltar para a sua vida. Olha aqui que é para você dar glória. Quando a tempestade cessa, o vento para de soprar contrário. Os discípulos estão remando contra o vento e não saem do lugar. Mas quando a tempestade cessa, o vento começa a soprar a favor. E aquilo que impedia a chegada é exatamente agora que vai começar a empurrar o barco em destino à promessa que Deus te fez. Levante as mãos aos céus, porque se eu tivesse aí eu tinha pulado dessa cadeira agora. Assim diz o Senhor: eu cesso a tempestade entrando no barco, e o que era contra você a partir de hoje se torna ao teu favor. O que era contrário vai ao teu favor. É para alguém pular da cadeira. Isso aqui não é ensinamento, agora é profecia. Assim diz o Senhor: quando a tempestade cessa, até quem tenta te atrapalhar
Terminei. Pastor, por que da tempestade? Grita. Mais forte. Eu falei que existem tempestades naturais e essa é divina. Foi Deus que mandou. Como entender isso, Priscila? Por que Deus mandou? Você quer saber ou não? Então eu vou ler a Bíblia. Marcos 6:52. É o mesmo texto. Olha o que está no 52. Olha isso, Priscila, você acabou de ler. Eu vou ler de novo. Coloca o 51, só para você ver que é a mesma história. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados. Essa semana é semana de ficar assombrado e maravilhado. Não, eu estou profetizando, gente. A Bíblia está aberta, pelo amor de Deus. É a maior profecia. Essa semana o que Deus vai fazer vai ser tão extraordinário que nem você vai conseguir explicar. Vai ser assustador e maravilhoso. Pegou de pé. Olha o 52 agora, pastora. Olha o que está no 52, pastora. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, em seu coração estava endurecido. O motivo da tempestade está aqui. O porquê da tempestade, pastor? Porque na hora do milagre, da multiplicação, de vez eles se alegrarem, o coração endureceu. Se eu falo, vai estragar a mensagem. Cuidado como o seu coração se comporta com a multiplicação. Eu falo de novo isso aqui ou não? Falo ou não? Cuidado como o seu coração se comporta com a multiplicação. Tem gente que não pode viver multiplicação, que fica bobo. Tem gente que só consegue ser fiel no pouco. Quando Deus multiplica, ele fica bobo. Aí Deus diz: eu multipliquei para você ficar melhor, você ficou pior. Ô vento, aquele barco ali, balança. Deixa eu lembrar eles quem é que sustenta ele. Balança. Deixa eu lembrar ele quando eu cuidava dele e dela, quando não tinha nada. Balança. Vai dar confusão isso aqui. Se o teu coração endurecer, no meio da multiplicação, a próxima fase é a tempestade. Ninguém falou nada comigo, irmão. Agora era de alguém pular, ninguém pulou. Por que essa tempestade entrou? Chegou? Porque o coração estava devagar. Olha nos olhos de quem está do teu lado e diga assim: a tempestade vem para amolecer o coração. Elô, não tem, Eduardo, não tem coração duro depois de tempestade. Depois da tempestade o coração fica mole. Tem umas pessoas que é bruta, né? Aí Deus diz: vento, vem cá, quebra um coração ali para mim. Só para me ver ele gritando por socorro. Vai lá. Mostra para ele que quem sustenta ele não é o dinheiro dele, sou eu. Vai lá, só. Fecha a porta, tranca tudo. Deixa só eu. Vamos ver se ele olha para mim de novo. Tempestade divina não se acalma com oração, com propósito, com jejum. Tempestade divina só acaba quando o coração duro
falo, às vezes você está dentro de um barco com uma pessoa que Jesus precisa pegar ela. Aí Jesus vai mandar uma tempestade, não por causa de você, mas por causa dela. Mas tu tá junto e vai viver tempestade de tabela. Aos solteiros, pensa bem, a tempestade que aconteceu no navio de Jonas fez com que todo mundo que estava na embarcação perdesse alguma coisa, enquanto quem fugia dormia. Não vou falar nada comigo, pastor, mas isso é muito injusto. É nada, o barco é teu. Quem deixou entrar foi você. E Jesus está dizendo: não adianta você orar, não. Eu vou pegar ela, eu vou pegar ele, e eu só quebro na tempestade. Então vai ventar, vai soprar, vai cansar, mas não vai matar, porque antes de amanhecer eu vou chegar. Se coloque sobre os pés, eu terminei. Fecha os seus olhos. Não. Fecha não. Coloca a mão no coração. Com a mão no coração você olha para o lado assim. Diga, e aí? Vai quebrar esse coração? Ou vai deixar o vento quebrar teu barco? Sangue de Jesus, pastor. Feche os teus olhos agora. Feche os olhos. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me secou e quis me afogar. Você fez o quê? Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Vai embora. Onde ele é os céus? Bate na mão, só vale se estralar, tá? Bate na mão de 7 pessoas e diga pra ela: essa tempestade não vai te matar. Vai. Pra 7. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Como estamos? O Bruno e a Kelly, o Bruno.
Pastor, eu quero saber. Tem alguém que não está no encontro de casais e deseja participar? Pastor, eu preciso de mais informações. Eu passei 15 minutos do horário. Então, o Bruno e aquele vai estar ali. Não, onde você vai estar, Bruno? Vai lá para a porta já. Pastor, eu quero saber como vai funcionar. Procura o Bruno e aquele. Ele vai explicar para vocês em detalhe. Senão vai ficar mais tarde, vocês vão ficar mais bravos comigo. Mas tenha paciência, vão ficar 15 dias sem me ouvir quase. Então estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos, feche os teus olhos. Eu abençoo a sua vida. A minha família abençoa a sua família. A minha casa abençoa a sua casa. Essa tempestade está cessando da sua vida hoje. E aos que vão continuar na tempestade, saiba de uma coisa: o Senhor está te dando força para passar por isso. Tente enxergar Jesus no meio dessa guerra que você está vivendo. Antes de amanhecer Ele vai chegar. Porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a estrada se erga no encontro dos teus caminhos e que o vento sempre esteja sobre as tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que até que nos encontremos novamente, que o Senhor te guarde, te proteja e te abençoe na palma de suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as grandes e doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e que a tempestade se acalme em seu coração. Se você crê, todos digamos bem alto: Amém!